Vamos lá. Estamos aqui com João, capítulo 8. João, capítulo 8, verso 31. João 8, 31, mais um papiro aí, que nós vamos estar falando aí, repartindo o pão com os irmãos. Irmãos, hoje, nós não podemos cair na cilada de passar para a humanidade as nossas ideias. Nós não podemos ficar passando ideias, nós temos que passar a verdade. E a verdade, ela não agrada. Ela não é falada para agradar a fulano, Bertano, Ciclano, nem o irmão Edinho, nem o irmão João. A verdade, ela tem que ser dita. Se ela vai causar guerra, se ela vai causar divisão, se ela vai causar um impacto na sociedade, isso aí não influi. Isso não pode impedir a palavra de ser pregada. Você veja, o próprio Salvador não ganhou adeptos, não. O Salvador, ele não ganhou uma multidão quando ele pregou a palavra. Ele ganhou foi a crucificação. Ou seja, o emadeiramento, que troca crucifixo, ele foi emadeirado, ele foi morto no madeiro que os católicos colocaram aí através de João Ferreira de Almeida a palavra cruz. E nós conseguimos identificar isso através do discernimento de espírito. Mas toda vez que nós pensamos que temos que ser a nossa ideia que tem que ser passada com medo de ferir irmãos e irmãos, a gente está errado. E a Ruxa disse, ide por todo mundo e pregai a minha verdade a toda criatura. Aquele que crê e for batizado na sua morte, será salvo. O que não crê será condenado. Você viu? Esse batismo da morte de Arruxo é escondido pelo sistema. E aí o sistema bota o batismo de João para confundir, para as pessoas não conhecerem a morte de Arruxo. Aí as pessoas não conseguem realmente mesmo se converter em Arruxo no batismo de João. Porque o batismo da morte de Arruxo, ele é escondido. Então veja aqui, olha o que diz aqui Arruxo, no livro de João, capítulo 8, verso 31. E Arruxo dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aqui é aos hebreus, tá? Onde você está vendo judeus, na sua escritura, tira essa palavra judeus, que essa palavra judeu é corrompida, tem o mesmo J de Jesus, que foi criado há 5 séculos atrás. Judeu não tem nada a ver com a tribo de Arruxo. Então, onde você está ali, onde o Almeida colocou judeu, foi aonde eles conseguiram mexer, foi nos nomes, com sucesso. Você coloca hebreus. Então diz assim, e Arruxo, aos hebreus, que são as 12 tribos de Arruxua, aos hebreus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, veja aí, palavra, não é ideias. Tem muita gente aí querendo pregar ideias. E tem que pregar a verdade absoluta mesmo. Muitos dizem que não tem que pregar pela palavra absoluta. Irmão, se não tem que pregar a verdade absoluta, então vamos brincar vamos brincar de filho do Salvador, né? Porque tem que ser a verdade absoluta mesmo. Muitos estão defendendo que temos que pregar ideia. Não, o Salvador não mandou pregar ideia, mandou pregar a verdade. E ela tem que ser absoluta. Porque o que nós falamos é da verdade absoluta mesmo. Então diz assim, e Arruxo dizia, pois, verso 31 de João 8, aos hebreus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. Olha aí, não é ideia, não é conhecereis a ideia do irmão Edinho, do irmão João, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante. Não é a ideia de A, B, C ou D que liberta uma pessoa, é a verdade. Nós não temos que pregar a nossa ideia, a ideia do irmão Edinho, a ideia do irmão do João, a ideia do irmão Antônio, não. O que tem que ser pregado é o quê? A verdade. Porque é essa verdade que vai libertar. E ela tem libertado muitas pessoas. E Arruxo, que é um nome falado na boca dos colonos, que agora a Globo está chamando de rebeldes, eles vivem debaixo dessa verdade. E esses falsos judeus que estão lá querem matar esses colonos e impedir que esse nome Arruxo seja confirmado. Mas, amado, não precisa nem ir muito longe. Se você pegar toda a internet, abrindo sites internacionais,
botar em todos os vídeos do YouTube, fora do Brasil, você vai ver que o nome que prevalece no mundo todo é Yahushua. Esse nome virou um fenômeno. As pessoas não estão entendendo de onde vem esse nome. Para se cumprir o livro de Isaías que diz que nos últimos dias o meu povo conhecerá o meu nome. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Está na Escritura. Está na Escritura, não é o Imoedinho que está falando. Está na Escritura. Agora, quem defende ideia não crê no nome. Né? Quem está na verdade está liberto. Quem está em Yahushua e está na verdade não manifesta com o demônio. Pode vir 300 mil pastores aí de denominações botar a mão na minha cabeça, na sua cabeça que está em Yahushua, que demônio nenhum vai manifestar. Por quê? Porque verdadeiramente nós estamos libertos. É o que está dizendo aqui no livro de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem conheceu a verdade, está com a verdade, está liberto. Nenhum demônio tem autoridade de entrar em nenhuma pessoa que está vivendo uma vida em Yahushua. Né? Esse irmão aqui, pecador, falho, né? Porque eu sou muito falho. Eu não sou perfeito. Até se alguém vê alguma imperfeição em mim, então isso mostra que o irmão Edinho é ser humano mesmo, é carne e osso. Pequenininho, carente do sangue de Yahushua. E esse irmão pequenininho falho aqui, que vai ter erros demais, nossa. Mas é um irmão que está se esforçando para entrar no reino dos céus. Qual é a verdade? O reino dos céus, ele é alcançado por esforço. E nós temos que nos esforçar cada dia. Para quê? Para não sair da presença do Salvador, para não nos entristecer com os problemas financeiros, porque eles virão, porque os atributos financeiros de prosperidade estão na mão dos gentios, Askenazi. É a plenitude deles. Nós não podemos nos entristecer com as pessoas que estão nos atingindo, seja na sua casa, seja na tua família, seja no seu trabalho, seja as pessoas da denominação de onde você um dia fez parte. Não podemos nos entristecer. A ordem do nosso Salvador é que nós venhamos a estar felizes, alegres, para que nós possamos, naquele dia, estar com o nosso Salvador Yahushua, que já está à porta. Se o teu familiar está indo na denominação, ainda seguindo o sistema, deixa ele ir, amado. Deixa ele ver em você, no seu proceder, na sua atitude, uma mudança. Ele vai começar na glândula pineal dele a comparar a sua atitude de hoje com aquelas de ontem. Quem está em Yahushua conheceu a verdade. E a verdade nos liberta. Ela nos liberta. Eu posso mirar? Posso. Tem hora que eu vou mirar. É do homem se irar. Mas o que o Salvador diz? É pecado o homem se irar? Não. Pecado é você pôr o sol sobre a sua ira. Nós erramos, às vezes erramos, mas não podemos pôr o sol sobre o nosso erro. Uma pessoa, ela erra, mas ela não pode viver errando. Uma pessoa pode pecar? Pode. Ela pode até vir a pecar, mas ela não pode viver no pecado. Pode ser que uma pessoa venha a vacilar? Pode, mas ela não pode viver vacilando. Porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. Ah, mas eu estou passando uma crise financeira na minha casa, irmão Edinho. Isso não é atributo de libertação. A Escritura diz assim, ó, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é o que você tem de cash, de money, de dinheiro, que vai definir quem você é diante de Yahushua. Se fosse assim, aquele mendigo que morreu e depois morre o rico, aquele mendigo não teria ido para o seio de Abraão. Não teria alcançado a salvação. Veja que o rico, ele era poderoso e foi para o inferno. Que muitos estão pregando na internet que não tem inferno. Aí a pessoa vai pecando mesmo, porque não tem inferno mesmo. Só que a gente tem que entender que inferno e o juízo eterno, o fogo eterno, são duas coisas diferentes. Mas a gente vai fazer outros vídeos papirando aí com a Escritura aberta. Certo, irmão? Mas a grande realidade é que nós podemos entender hoje
é que não é vida financeira abençoada que determina, que define se você é uma pessoa em Yahushua. O que define é a maneira que você se comporta diante dessa situação que você está vivendo. Não é você estar diante de uma crise financeira que vai determinar se você é do Salvador, mas é a atitude que você toma em relação a essa crise financeira que se instalou na tua vida que vai determinar quem você é. Então nós temos que ter essa informação, porque essa informação ela é muito importante para nos fazer forte diante do Salvador. O que não é a sua casa no sistema religioso, saindo do sistema religioso, estando, que vai determinar se você é uma luz na tua casa, uma luz do mundo. Não essa luz da maçonaria, mas a luz do mundo. O que determina se você é a luz do mundo ou não é a forma, a atitude, a forma que você vai reagir diante da situação do seu familiar que se encontra no sistema servindo a Baal, servindo a Tamuz. Então, eu estou conversando hoje uma reunião muito séria com o irmão André, com minha esposa, meu filho, com o irmão Clair, e nós fizemos uma rodinha sentado ali, papirando com a Escritura, e nós chegamos a uma conclusão, que nós também vacilamos. Quando alguém nos fala alguma coisa a nosso respeito, quando alguém nos atinge, aí nós já ficamos nervosos porque está atingindo a nossa pessoa e ninguém gosta de ser atingido, tá? Afrontado, né? Apedrejado com palavras. Imagina apedrejado fisicamente como o Estevão foi. Mas só que nós conversamos aqui hoje que nós temos que amadurecer em Yahushua, porque nós conhecemos a verdade. Em nenhum momento Yahushua manda a gente se defender. Yahushua não manda ninguém se defender. O que Yahushua diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós estamos libertos. E quem está liberto em Yahushua busca beber da água da vida. Aquele que crê em mim será como uma fonte que vai jorrar de dentro para fora a água da vida. Então, por que nós vamos parar para nos aborrecer, nos chatear, se nós somos a fonte? Nós temos a água da vida, nós temos papiro, nós temos a presença do Salvador em nossas vidas. Então nós não podemos mais ficar, irmãos, preocupados com a nossa própria vida. A nossa vida é dele. Lançai toda a vossa ansiedade na mão do Salvador. Então hoje nós estamos lançando, eu, irmão André, minha esposa, meu filho, Claria, a irmã Helena, nós estamos lançando a nossa ansiedade na mão do Salvador. Porque ele tem cuidado de nós. Então não precisamos ficar nós tentando nos defender. Mas isso tudo estou aprendendo agora, com irmãos que me ligou, com a irmã do Rio de Janeiro que me ligou. Um abraço, obrigado pelo conselho, irmã, que tem nos ligado para poder... Ô, irmão Edinho, vigia, olha, tampa o ouvido porque estão falando, continua alimentando as pessoas de Yahushua aí que o pai está te usando. Poxa vida, isso me alegrou muito meu coração. Aí eu vi a importância que nós temos. Porque nós não vamos ter importância para a multidão, para todo mundo. Nem Salvador morreu por todos. Ele morreu por amor de muitos, não foi por todos. E nós vamos fazer um trabalho muito grande em cima disso. Então, nós não podemos ficar só esperando aplausos e gente agradecendo e felizes porque estão com Yahushua, não. Nós também temos que esperar o contrário, temos que esperar os inimigos, aqueles que se põem contra o nosso inimigo, aqueles que vêm contra nós, mas nós temos que ter paciência, porque amanhã também eles podem ter um pensamento contrário e ver que tudo que nós estamos falando é da Escritura e de repente até pedir perdão e estar junto conosco aí. É verdade, essa é a visão que nós temos que ter. Não é nós que temos que perseguir, é nós que temos que ser perseguidos. Então, eu também estou crescendo bastante, eu sou muito... Gente... Eu estou sendo lapidado a cada dia. Eu não estou lapidado 100%. Eu estou, na verdade, 100%. Mas nós temos, a cada dia somos lapidados. Porque o Pai vai botar desafios imensos diante de nós. Mas nós temos que estar 100% na verdade. 100% na videira. Se não tivermos na videira, em vão é falar o nome da videira. De que adianta você falar o nome da laranjeira se você não tem a laranja? De que adianta você falar o nome da videira se você não tem a uva? De que adianta você falar vamos lá, da figueira, se você não tem um figo? Então nós temos que aprender, irmão, a não só falar o nome de Yahushua, mas ter ele também conosco. E como? Nas nossas atitudes,
E nas atitudes, quando nós somos atacados, quando nós somos afrontados, quando nós somos discriminados, e até quando nós somos elogiados, nós temos que transferir para Yahushua a nossa ansiedade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é isso que nós estamos buscando nesses últimos dias, ficar firme. Porque, olha, irmão, nós estamos vivendo a dores de parto. Está doendo, dói. Mas quando a criança nasce, qual é a alegria da mãe? Assim será a vida de Yahushua. Está doendo enquanto ele não vem. Está doendo, dói. Mas ele vai vir, irmão. E a alegria, sabe, ela vai ser tão grande que essa dor que nós estamos sentindo não vai se comparar à tamanha alegria que o Salvador está trazendo aí para nós nos últimos dias.